E aí pessoal, tudo bem? Sou João Marcos, aqui de Ser Genial. Nesse vídeo eu gostaria de conversar um pouco com vocês sobre a segunda fase da OBF. Dar algumas dicas específicas para a segunda fase, né? Assim como eu fiz em relação a outras coisas da OBF. Bom, então, o que acontece na segunda fase? Bom, na primeira fase, como tem sido até agora? Na primeira, as questões são todas de alternativa. Na segunda fase, não é mais assim. São questões que não têm alternativa. Então, como é que funciona? Até agora tem sido como? A prova é dividida em duas partes. A parte das questões diretas, ou seja, aquelas que quem for corrigir a prova só vai olhar a resposta. Então não importa como que você chegou lá para resolver, eles só vão olhar a sua resposta e pronto. E a outra parte que são as questões dissertativas, que além deles olharem a sua resposta, eles vão olhar o seu raciocínio, o que você usou para resolver, né? Então talvez você errou a resposta, você você também ganhe pontos por causa que o seu raciocínio estava em parte certo. Então, assim como dei a dica para a terceira fase, tente nessas questões dissertativas escrever o máximo do seu raciocínio, falar o máximo que você consegue, para você conseguir o máximo de pontos possível. Talvez você erre o resultado, mas o seu raciocínio esteja certo, então escreva tudo que você pensou, que você pode conseguir alguns pontos mesmo errando o resultado. Bom, outra coisa que muda da primeira fase, a primeira fase é muito temática. Então, teve aquele ano que o tema, né, do cartaz da UBF era Olimpíadas. Então, tinham muitas questões relacionadas com a Olimpíada, né? O atleta correu tantos metros, o atleta atirou uma pedra a tanta distância, o atleta usou o arco e flecha. Bom, e isso é muito temática a prova, né? Tá muito relacionada com temas. Ou aquele ano que estava relacionado com o sistema solar. Então fala muito de gravitação, fala de energia do Sol. Então a primeira fase é sempre bem temática. A segunda fase não é mais assim. A segunda fase não é mais focada em tema. Cai um pouco de cada área da física, mas não é tão temática. Outra coisa, na primeira fase tem muito texto. Vocês podem ver que na primeira fase tem textos grandes que servem para 3, 4 questões. Na segunda fase não é mais assim. Não tem mais tanto texto. E os exercícios também tem muito mais exercício literal, ou seja, que não usa número, né? Só usa incógnita, só usa variável. Outra coisa, os exercícios, né? Obviamente, é uma segunda fase, são mais elaborados do que a primeira. Então, como estudar? Basicamente as mesmas dicas do que para as outras fases. Use alguns livros que têm questões muito legais, como Moisés, os tópicos de física, e aí por aí vai. E também, muito importante, resolver as provas anteriores. Resolva as provas anteriores, olhe as provas anteriores, que também dão muita ideia de como vai ser a segunda fase quando você for fazer. Então, é basicamente isso que eu tenho para falar para a segunda fase. Qualquer dúvida, coloca nos comentários, coloca aqui embaixo. Bons estudos, um abraço e até a próxima.